Amém? Mas feche seus olhos, vamos orar. Peça para que o Senhor te dê revelação, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, a Deus nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa nos dar a revelação da Tua palavra, que a Tua palavra possa mesmo renovar a nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Eu só me venho em encontro, irmãos. Eu estou vendo cada cena aqui no encontro, de tudo aquilo que aconteceu, e tem a ver, de alguma maneira, com aquilo que nós estamos experimentando como igreja. Os irmãos sabem que nós começamos aqui a igreja, fomos enviados para cá, eu e minha esposa, e começamos com um casal. E, de alguma maneira, nós estávamos ali respondendo o chamado. E veja, todos nós somos chamados por Deus. De alguma forma nós somos chamados. A grande questão é, em qual momento você vai responder esse chamado? Porque Deus, Ele chama você, mas Ele também, alguns falam, eu não tenho condições, eu não tenho habilidades, eu não consigo, e tantas outras coisas. Eu também pensava assim, e acredite, eu me achava o mais incapaz de todos os homens. Vou contar um segredo para você. Boa parte já sabe que minha esposa me liderava. E aí um dia eu comecei a liderar a célula, lá na Vila Mariana, e ela tinha algumas células, eu estava debaixo da célula dela, e eu já gostava dela, mas ninguém sabia. De repente, quem que chega assim a avisar na minha célula? Ela. Irmãos, depois que eu casei, ela descobriu que eu era gago. Mas eu travei. E eu não conseguia compartilhar a palavra. Porque meu coração... Você sabe essa coisa de apaixonar, né? Coração dispara, dá dor de barriga, um negócio esquisito. E no meu caso, eu travava a língua. E eu fui falar, para não ficar gaguejando, eu tentava substituir a palavra, aquela coisa toda... E eu travei, e ela falou, acho que ele escapa as marchas, é o que ela pensou. Então, eu me achava incapaz, minha vida inteira, na faculdade, eu fazia a parte escrita, por quê? Porque eu não queria falar, ninguém queria fazer a parte escrita, os outros queriam falar, né? Então, e aí de repente Deus chama para começar a falar, mas como é que é isso? Como é que destrava isso? Eu não sei. Só sei que foi assim. Deus começou a fluir, onde eu comecei a falar, né? E aí minha esposa fala, mas você fala demais. E eu fico pensando, é lógico, fiquei anos e anos sem falar. Agora que eu estou gaguejando mesmo, quero falar. É de família, meu sobrinho, apelido dele é Tigago. Então, e aí, de repente, eu comecei a não gaguejar mais, só de vez em quando, os irmãos sabem. E aí eu comecei a falar, e eu falei, o que aconteceu? Eu só me dispus a liderar a célula, gago. Não tinha condições, mas porque respondeu o chamado, o Senhor vai capacitando. Que coisa extraordinária. Talvez você olhe para si mesmo e ache que não tem condições, que não é capaz, isso é bom. Porque quando você se dispõe, você está dizendo para o Senhor, eu não tenho condições, mas o Senhor tem. E é nessa hora que você se acha improvável, que Deus olha e fala, agora você está pronto. Porque aqueles que pensam que são alguma coisa, esqueceram que já existe o eu sou. Então Deus, Ele veio para aqueles que não são de fato. Veio para o enfermo, para o improvável, para o pecador. Então veja, quando você entende, nós vimos ali a primeira semana respondendo o chamado, e aí ele começa o quê? A te treinar. Te treinar. E aí, nós vimos aqui pelo menos 7 degraus aqui essa semana, ou 7 pontos, né? Onde, quando você responde esse chamado, algo acontece no seu interior, e é necessário que aconteça, que é o quê? É você ser consolidado o chamado, quando esse chamado é consolidado. Você consolida esse chamado, e é gerada uma convicção interior,
E quando essa convicção interior acontece na sua vida, não importa o que aconteça, você permanece na mesma posição. E isso vale para tudo. Quando você entende que o seu casamento é um chamado de Deus, que Deus uniu por conta de um propósito, e você tem a convicção que esse seu cônjuge é algo que Deus preparou da parte de Deus. Fala, pastor, mas ela dá muito trabalho. Pois é, ela está só te treinando, filho. Isso faz parte do treinamento. E quando você entende isso, por que é tão importante ter essa consolidação, essa convicção interior? Porque quando vem o dia mau, talvez só sobre o quê? A palavra, a convicção do chamado. Às vezes eu converso com alguns empresários, e eles falam, pastor, eu tinha uma palavra de Deus, mas agora está tudo ruim, o que eu faço? Fala, procura uma consolidar essa palavra de Deus na sua vida. Porque você esperava o quê? Que você vai montar uma empresa, é só flores. Quando vem a crise, aí que você vai exercer de fato essa palavra de Deus. Porque quando está tudo bom, você vai na força do seu braço. Mas quando, ou nas suas habilidades naturais, e às vezes Deus quer te levar para um patamar superior de fé. E você está tão acostumado, achando que você é tão bom, que você começa até a deixar Deus de lado. Às vezes, involuntariamente. E aí quando vem a crise, aí chega uma hora e você fala, Deus, eu quando abri a empresa, parece que eu estava melhor do que eu estou hoje. Eu não tinha tanta dívida quanto eu tenho. É nessa hora que você olha para o lado, você está no fundo do poço, mas o fundo do poço é o começo para Deus, porque só tem, como você olhar para o alto, só tem luz lá em cima. Então tudo isso faz parte do treinamento, na minha e na sua vida, cada um em cada área, no casamento, na parte financeira, né? Em questões de relacionamento, numa carreira, tudo faz parte. E quando você tem essa convicção, você não entra mais numa crise louca de ficar depressivo e sobe, desce montanha russa. Sabe, quando eu tive essas questões consolidadas dentro de mim, alguns irmãos falam, pastor, por que você gosta tanto de Romanos 8:28? Porque essa é uma verdade. O que fala lá em Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito. O que é isso? O que são todas as coisas? São as boas, e eu falo que são as aparentemente ruins. Por quê? Talvez seja ruim aos seus olhos naturais, mas essa questão que aparentemente é ruim, só faz parte do treinamento na sua vida. Só faz parte do treinamento para que você cresça. Quantos que no meio do processo passam por uma crise, mas depois que sai da crise, a coisa fica melhor? Acontece isso até no casamento, filho, você sabe o que eu estou falando. Você que é casado. Por quê? Porque a sua fé é fortalecida. Essas pequenas experiências, elas vão nos fortalecendo para desafios maiores. Falar, pastor, quer dizer que pode vir uma crise maior? Depende como você enxerga. Quando você vê que você está no treinamento, você fala isso, esse treinamento, qual é a finalidade dele? Então, qual foi o treinamento que Deus deu para Davi, para aquele jovem? Ele começou lá, Samuel vai lá na casa dele, ele é alguém desprezado, né? Samuel era o profeta, o representante de Deus na terra, havia ungido Saul, que o povo havia escolhido. Por quê? Porque Saul era o mais alto, era o mais bonito, era o mais forte, era o mais belo, era o mais bem preparado, treinado, e aí o povo escolheu por vista. Mas Deus escolheu Davi. Mas Davi era alguém desprezado, o improvável, até pelo seu pai, até pelos da sua casa. E aí Deus começa a dar um treinamento para ele.
Parece um leão, ele mata, parece um urso, ele mata, e parece que não estava acontecendo nada, era uma crise. Ele foi lá e enfrentou a crise, não saiu correndo, Então é bom você ouvir essa história e saber que nós vamos ter a conferência lá, porque tem cara que corre até de barata, meu Deus, mas Davi não. Davi foi para cima do urso, foi para cima do leão e enfrentou. Ah, pastor, eu tenho medo. Então, esteja na conferência. Vá comigo para Goiânia, vamos fazer uma caravana. Amém? Então veja que isso só fazia parte do treinamento. E para que era esse treinamento? Porque lá na frente, sabe, às vezes você fala, pastor, por que eu estou passando tanta dificuldade? Sabe, Davi poderia entrar nesse tipo de crise interior. Eu estou aqui, cuidando das poucas ovelhas do meu pai. Pastor, por que você está falando poucas ovelhas? Porque o irmão dele falou isso. Então não eram muitas ovelhas, ele não tinha tudo isso. Mas ele tinha um coração de servir ao seu pai. Ele tinha um coração de servo. E ele estava lá servindo o seu pai. E no meio da crise apareceu o leão, apareceu o urso, ele foi matando. E aí houve aquela grande guerra contra os filisteus. Os seus irmãos mais velhos, mais preparados e tudo mais foram para a guerra. Tudo isso fazia parte do treinamento. E aí, seu pai manda lá, ele envia lá um alimento, um queijo, um pão lá para os seus irmãos. Quando ele chega lá, o que acontece? Quem está lá? Está todo o exército dos filisteus, Golias, que era era o maior soldado dos filisteus, e ele queria só um homem para guerrear com ele, só um homem. E aí tinha lá, Saul era alguém que escolhia a sua equipe, os mais fortes, os mais preparados, os mais belos, assim como ele pensava. Assim como o povo escolheu ele achou que esse era o padrão. E ele só escolhia assim. Qual que era a coisa mais ilógica que aconteceu nisso daí? É porque aqueles que eram mais bem preparados não tinham coragem de enfrentar aquele filisteu. Por quê? Porque eles olhavam com os olhos naturais e falaram, eu não vou enfrentar porque eu vou morrer. E alguns pensavam assim, bom, é melhor eu me tornar escravo do que eu morrer. Então não vou nem lutar, deixa outro lutar, nós vamos perder mesmo, viro escravo e continuo vivo. Que pensamento! Isso era a equipe de Saul, os mais preparados, os mais treinados do exército de Israel. Mas Deus não funciona assim. A lógica de Deus é o inverso do mundo. E aí olha só o que acontece. Davi chega lá, fica indignado com a situação, e fala, eu vou matar esse incircunciso filisteu. Eu vou resumir aqui por conta do horário. Vai lá e mata. E aí, veja que o urso-leão era só o treinamento, o Golias foi só questões que foi acontecendo, que foi gerando fé no seu coração para coisas maiores que estavam diante dele. E quando apareceram essas coisas maiores, ele estava o quê? Cheio de fé, porque as experiências que ele teve com Deus, ele sabia que ele ia derrotar aquele Golias. Convicção de chamado, Deus é comigo. Tanto se você ler o texto lá, ele fala, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e ainda hoje mesmo vou arrancar sua cabeça fora, miserável. Miserável por minha conta. Então olha só, e aí o que acontece? Ele vai e mata, grande feito, e todo Israel agora conhece ele, que coisa extraordinária. E ele estava no meio de um processo, onde ele respondeu o chamado, estava sendo treinado, matando um urso, matando um leão, e agora matou Golias, e agora, subiu o nível, Deus preparou uma outra pessoa para que ele pudesse o quê? Reinar.
E quem foi? Foi Jonatas, filho de Saul, filho do rei. O filho do rei era alguém que sabia como se portar como rei, era alguém que tinha todas as qualificações necessárias e era o próximo sucessor. Mas de alguma maneira, eles fizeram uma aliança. E aí o próprio Jonatas treina Davi. Para quê? Para reinar de Israel. Davi era especialista em funda, espécie daquele estilingue. Mas agora, não adianta mais. O estilingue era para a época de juvenil dele, agora precisa ser treinado para reinar. E aí, começa a ser treinado com espada, com escudo, para guerras maiores. E alguém fala assim, agora sim, agora. Mas veja, só fazia parte do treinamento. Porque os irmãos conhecem a história. Depois o que acontece? Davi se tornou um grande guerreiro do exército do rei Saul. E em algum momento começaram a falar, olha, né, Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. Pronto. Davi era alguém que não reconhecia Deus na sua vida. Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Exatamente, certa resposta. Saul era alguém que não reconhecia Deus nas suas batalhas. Tanto que certa vez ele faz uma estátua de si mesmo. Porque ele achava que ele é que tinha as habilidades necessárias. Mas quando apareceu Golias, afrouxou. Então veja, mas essa era a grande diferença. Davi, em nome do Senhor dos Exércitos, Davi reconhecia a autoridade, a unção que estava sobre a sua vida. Ele sabia que ele, por ele mesmo, ele não era capaz, mas que em nome do Senhor dos Exércitos, é que nem quando nós falamos hoje, nós não somos capazes também, mas quando nós falamos em nome de Jesus, aí as coisas mudam. Quantos estão compreendendo? É você reconhecendo que não há bem nós senão o Senhor. Então nós quando expulsamos um demônio, por exemplo, em nome do pastor Sérgio, aleluia, em nome não é assim que funciona. É em nome do Senhor dos Exércitos, é em nome de Jesus. O nome de Jesus é que tem poder. Quantos estão compreendendo? Então Davi, você veja que no Velho Testamento é a sombra do Novo. Ele já ia em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não confiava em si mesmo. Davi confiava em si. Saul confiava em si. Diferente de Davi, que confiava no nome do Senhor dos Exércitos. Quantos estão compreendendo? Dá um glória a Deus, irmão. Tem uns cansados aí, dá uma espreguiçada e cutuca o seu irmão, aleluia. Só os encontristas que já estão... Aí um pouco começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas assim. Brincadeira, irmãos. Olha os visitantes, foi esse pai. Bom, deixa para lá. Então veja, ele faz uma aliança. E o que acontece? Irmãos, é preciso você ter uma identidade forte. Porque às vezes você fala, agora está tudo bem. Você já viveu esse ciclo na sua vida? Onde você experimenta algo sobrenatural, você fala, agora vai, mas de repente vem uma crise, ainda maior. Foi o que aconteceu com Davi. Mas qual que era a boa notícia? Tudo fazia parte do treinamento, para que ele pudesse chegar até o ponto dele reinar. E aí, de repente, Saul ouve aquela história e fala, eu vou perseguir Davi agora, vou matar ele. Por quê? O povo começou a falar que Davi era melhor do que ele. E ele falou, vou matar. E aí começa a perseguição. O que acontece? Davi foge, para não morrer. E aí você fala, como é que pode? Eu sou ungido de Deus, eu sirvo ao Senhor, e parece que agora que eu estou orando mais, está piorando. Deixa eu te falar, faz parte do treinamento.
Nessa hora você precisa se manter inabalável. Crer. Ter a convicção de que Deus é contigo. E aí ele foge. Os irmãos conhecem a história. Estou resumindo tudo aqui, bem rápido, esse treinamento aí. E aí o que acontece? No meio desse processo, eu penso que ele entrou numa grande crise, irmãos. Por quê? Ele vai se esconder numa caverna. Quem vai se esconder numa caverna é que assim, não quer ter contato com ninguém. Sabe aquela crise que você fala assim, eu não quero falar com ninguém, não mexe comigo. Se for os irmãos da igreja que estão ligando então, fala que eu sumi. Fala para nem ligar mais. Mas o que acontece? Nessa hora, Deus resolve dar uma equipe para ele. Dá uma equipe. E essa equipe era igual ao de Saul? Não. Saul era os mais bem preparados, os mais bem treinados, os mais belos, os sem barriga. Mas aí de repente Deus manda lá os irmãozinhos para a célula de Davi. E quem chegou lá na célula de Davi? Tinha até nome a célula de Davi, era a célula Adulão. E aí quem que chega? Chegou os endividados, os amargurados de coração. E aí você fala, mas não é possível, eu estou orando, faço tudo certinho, e eu preciso agora ter uma equipe forte, você me manda essa equipe. Eu sei que nenhum líder de célula pensou isso até hoje. Tenho certeza. Só os irmãozinhos do interior lá, esqueci a cidade daquele pastor lá, Ribeirão. Só os irmãos de Ribeirão. Mas veja, aí o que acontece? Às vezes você fala assim, Deus, me manda uma equipe forte, me manda alguém, uma equipe preparada, para eu romper, né? Às vezes você está na empresa, me manda uma equipe, né, dos caras top, e tudo mais, mas de repente só aparece os endividados, quebrados, e fala, Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está se encaixando, Deus, na história. A oração era uma equipe forte, prevalecente. Eu preciso lutar contra o exército de Saul. Ele quer me matar. Ele preparou uma equipe de 3.000 homens e está atrás de mim. E você me manda 400 pangaré, endividado, quebrado, arruinado. Como que faz isso? Mas qual que era a diferença entre Saul e Davi? Davi olhou, ele entendeu o quê? Essa equipe que Deus me deu. E a identidade que estava sobre Davi, inabalável, falou, peraí, eu já recebi treinamento para reinar. E eu tenho uma identidade. E agora eu posso me multiplicar. Você já ouviu alguma coisa assim lá no princípio, em Gênesis, sede fecundo, multiplicar e encher a terra? Que é isso? Por que nós não batizamos criança? Contar. Porque os meus filhos, eu não batizei antes dos 12 anos, e nós não batizamos antes dos 12. Por quê? Ah, pastor, agora a criança é pagã. Que pagã o quê? Eles, até essa idade, eles estão debaixo da minha aliança. Mas quando eles atingem a maturidade de fazer a sua escolha, quando eles atingem essa maturidade, falam, não, é isso mesmo. Era quando os talmidins iam seguir ali os rabinos. Então veja, quando eles atingem essa maturidade, eles podem escolher por si. Não é? Eu nem sei porque eu estava falando isso. Deixa eu voltar aqui. Estou cansado, irmãos. Mas é o que acontece. Envia lá os endividados, os amargurados. Qual que era a grande diferença? Saul olhava o físico, mas por conta da identidade inabalável de Davi, ele orou e falou assim, eu posso me multiplicar agora. Lembrei que eu ia falar, multiplicar. Então veja, os meus filhos, eu fui fecundo, eu gerei meu filho, mas agora eu preciso multiplicar Cristo que é em mim. Eu só posso dar aquilo que eu tenho.
E o que Davi tem? O que ele tinha então? Ele tinha um chamado, ele tinha unção de Deus, e ele já estava fazendo parte de um treinamento para reinar. E ele falou: eu vou formar esses homens, eu vou multiplicar tudo aquilo que Deus me deu na vida desses homens. E algo extraordinário acontece, por conta desse coração de Davi, ele não ficou murmurando: ah Deus, a vida, a céu, o azar. Ele não tinha unção do lip hard, filho, ele tinha unção de Deus, não ficava murmurando, muito pelo contrário, ele olhou: é isso que o Senhor tem para mim, então é isso que Deus vai fazer nas nossas vidas. E aí o que acontece? Esses 400 amargurados se tornaram os 400 valentes de Davi. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Mas tem líder que fala: ah, pastor, vou multiplicar como? Os irmãozinhos evangelizam, é lógico. Bom, deixa para lá. Então veja, esse assunto pode ser pulado, amém? Então veja, você precisa aprender a ter prazer na equipe que Deus te deu. Prazer. Prazer. Fala assim: prazer. Então, se você é casado, deixa eu te falar quem que é sua equipe. É seu cônjuge. Você quer ser um homem exitoso, você quer ser uma mulher exitosa, dentro do seu casamento, a equipe que Deus te deu é o seu cônjuge. Tenha prazer nele. Se Deus te deu uma empresa, ele tem uma equipe. Se você ficar murmurando, você nunca vai formar uma equipe de fato. Porque ao invés de você estar treinando, aquilo que você já tem, você está murmurando, reclamando, faz: manda outro. Manda outro. Já pensou se Deus fosse assim, onde você estava? Mas Deus decidiu te amar do jeito que você é, te treinar do jeito que você é, para que não fique sombra de dúvidas, para que no final você possa testemunhar, concluir a carreira proposta, está consumado. Sabe, queridos, nós somos chamados, então se você não aprender a ter prazer na equipe que Deus te deu, você nunca vai romper no seu casamento, você nunca vai romper em outras áreas, porque você precisa reconhecer Deus em tudo. E se Deus mandou essa equipe, Deus vai fazer algo sobrenatural. Quando você decide ter prazer na sua equipe, você vai ter encargo. Se você tem encargo, você vai investir, você vai treinar, até que eles possam romper de uma forma extraordinária, e com aquele coração de pai, para que os filhos possam ir mais longe do que você. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Um coração de pai é o seguinte: ele não quer que o filho seja menor. Ah, pastor, mas eu conheço. Pois é, essa é a exceção. Nós precisamos orar e expulsar o demônio, porque está tudo errado. Agora, no coração de pai, não. Ele investe para que o filho possa ir além. Quantos concordam? Quantos são pais aqui? Então você sabe do que eu estou falando. É isso que acontece. Agora imagina Deus, quando vem o improvável, que abre o coração para responder o chamado, que abre o coração e permite ser treinado, reconhecendo que até nos momentos em que aparentemente é ruim, é parte do treinamento. E aí eu fico lendo a história, vou acelerar até por conta do horário. Irmãos, esses 400 homens se tornam os valentes de Davi. Imagina só, eles saem dessa caverna, eles começam agora a morar numa cidade, Ziclag, e eles começam, eles se tornam os 400 valentes, todas as guerras eles estavam ganhando, e aí ele começou a formar o seu exército, era o exército que reconhecia Davi, e aí muitos falam: agora vai, eu formei a equipe, agora está tudo lindo, não tem mais como dar errado. Isso daí já tinham se passado mais ou menos 13 anos. Agora não tem mais como estar errado. Pastor, tudo isso treinamento. Perseguindo ainda. Nessa época era um tempo de guerra.
né? Saul também estava em guerra com os filisteus e tudo mais, mas é tudo parte do treinamento. E aí ele sai com os 400, Davi sai com os 400 para guerrear. Quando ele volta, o que acontece? Ziclag, uma cidade onde eles moravam, todos ali já tinham constituído família, filhos, esposas e adquirido bens. Mas quando eles chegam lá, Davi com os 400 homens que tinham do guerrear, a cidade está destruída. Haviam saqueado a cidade, levado as esposas e os filhos. Os homens choraram amargamente. E para piorar, agora essa equipe que estava junto, que se tornaram os valentes, queriam matar Davi. Que coisa, que crise é essa? Sabe, é uma crise que talvez é aquela, você chora até não ter mais forças. Não sei se você já passou por um tipo de crise assim, de você chorar até não ter mais o que chorar. Essa era a situação. E mais, aquilo que era toda a equipe agora queria perseguir e matar ele. A palavra de Deus diz que o que ele faz? Davi, esse é um momento de grande crise, talvez o ápice da crise dele. Mas ele pega a estola sacerdotal e vai perguntar para Deus: Senhor, o que eu faço? E agora? Sabe, quando você está nessa grande crise, o que você faz? Você foge? Você dá um jeitinho, fala, vou ver o que eu vou fazer, eu vou entrar lá na inteligência artificial, ver o que ela fala, alguma coisa aí, vou entrar nesse chat de inteligência aí, o que acontece? Sabe, tem gente fazendo isso hoje em dia. Tem gente, bom, antes ia ler a mão, agora está lendo a inteligência artificial. Não mudou nada. Tudo isso é distração, para que você não experimente o melhor de Deus. Davi foi para Deus. O que eu faço? Se eu seguir, eu pego eles ou não? Vou falar com a minha espada. Deus falou, vai e pega, filho. Ele se animou, chamou todo mundo, e aí algo extraordinário acontece. Nessa época já eram 600 homens, mas eles vão lá, e 200 ficam no caminho, mas os 400 vão. E eles não somente recuperam as esposas, os filhos, mas aqueles homens, eles eram saqueadores, eles já tinham saqueado várias cidades, e eles voltam não somente com os seus bens, mas também com todos os despojos de guerra. Naquele momento que parece que tudo tinha acabado, só era o treinamento, para o Senhor só acrescentar ainda mais sobre a vida de Davi. E a história desses 400 homens, irmãos, eu fico lendo, eu fico deslumbrado. Eu falo, o mundo copia tudo. Porque eu fico vendo lá quando um dos valentes, eles pegam uma espada, eles matam 800 homens, a espada cola na mão. Isso parece coisa de X-Men. O mundo copia. Tudo da palavra de Deus. Isso é coisa sobrenatural. É coisa extraordinária. Mas se você não entrar nesse treinamento, você nunca vai experimentar o sobrenatural. Nunca. Porque faz parte do processo. Alguns pensam, pastor, então não tem jeito para mim. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Você sabe que a forma do rei Davi não é como o mundo avalia. No meio do processo, 200 ficaram. E quando eles voltaram com os despojos de guerra, olha só o que aconteceu. Aqueles 400 homens não queriam compartilhar os despojos de guerra. Olha o egoísmo aí. Não queriam compartilhar. Eles ainda não haviam entendido o que é corpo de Cristo. Não tinham entendido. Mas aí Davi entra na história e falou, opa, pera lá. Eles ficaram aqui cuidando das bagagens. Nós vamos partilhar tudo. Eles fazem parte da equipe. O rei Davi era alguém que valorizava a sua equipe. Diferente.
Veja que é uma questão de mentalidade. Parte da equipe fala, não é justo, estava reclamando e murmurando. Eu falei, opa, nós somos uma equipe, nós somos um. Quantos estão compreendendo? Sabe, eu quero andar com pessoas que pensam dessa forma. Pastor, eu não penso. Pois é. Mas em nome de Jesus, você vai falar, não, eu quero ser um só. Porque eu vou te falar, o Rei dos Reis é o Senhor Jesus. Eu quero ser um com Jesus. Eu quero ser co-herdeiro de Jesus. Quantos estão compreendendo? Então veja, tudo isso, irmãos, às vezes acontece coisas que você nem consegue ter dimensão do amor de Deus pela sua vida. Você fala, pastor, que amor é esse? Pois é, se você está sendo treinado, é porque você já entrou nesse chamado de Deus, e Ele está só te treinando para coisas infinitamente maiores do que você já pensou e imaginou. Então, tenha bom ânimo, não fique abatido, não fique murmurando, porque se você entende que você está no meio desse treinamento, acredite, você é o amado de Deus. Deus te ama, Deus te chamou, e Ele está só treinando você lá na sua empresa, Ele só está treinando você nas suas finanças. Ah, pastor, mas que treinamento é esse que eu estou ficando endividado? Pois é, Ele está te treinando só. A hora que você aprender certinho, você vai prosperar como nunca antes, sem perder o propósito de Deus. Porque tem gente que não prospera, que se prosperar um pouquinho, some. Lembro certa vez o irmão queria trabalhar com vento, falou, mas não tenho carro. Falei, vamos orar. Você crê que Deus pode te dar um carro? Creio. O irmão orou, jejuou, e passou um mês, falou, está chegando a vaga, não tenho carro. E aí algo sobrenatural aconteceu, irmãos, ele ganhou o carro. Mas o dia que ele ganhou o carro, foi trabalhar com vendedor, começou a ganhar bem, ele passou na porta da igreja, e foi embora, filho. Não estava preparado. Ganhou o carro, ganhou dinheiro, mas perdeu o treinamento para que pudesse reinar. E aqui, queridos, há uma diferença entre salvação e reino. Você que aceitou Jesus, você já está salvo, mas eu acho muito pouco você crê tão somente na salvação e falar, está tudo bem. Não, Jesus morreu para te treinar, para que você pudesse governar, não somente no tempo presente, mas também toda a eternidade afora. Sabe, se você não incluir a eternidade na sua vida, se você não entender que esse treinamento não é somente para esse tempo presente, mas é para toda a eternidade, é para toda eternidade por vir, talvez você se arrependa, mas não vai ter mais tempo. Então não perca tempo, queridos. Se posicione nesses dias de tal maneira e fale para o Senhor, Senhor, me treina, me usa. Eu quero ser aprovado nesse treinamento, porque eu creio que o Senhor me chamou para reinar e governar em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso, queridos? Sabe que essa semana nós vamos falar a respeito do reino. Mas eu queria te dar uma direção aqui, porque às vezes nós começamos muito bem. Já reparou que às vezes você vem, responde apelo, você chora, mas na quinta-feira você fala, qual foi a palavra mesmo que o pastor ministrou? Eu sei que aqui nunca ninguém pensou isso. Nunca nenhum líder falou, pastor, tem esbocinho aí? É porque não lembra da palavra. Se entregou, né, André? Então veja, mas talvez você começou muito bem esse jejum, lendo, acompanhando o capítulo, participando, mas a segunda semana, pastor, mas também era semana de encontro, né? Sabe, não desanime, não perca, não fique desestruturado e abalado com notícias desse mundo. Confie em Deus, decida, isso é uma decisão do seu coração, é você confiar em Deus, sabendo que Ele é contigo. Ainda que Jesus já nos alertou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo.
Irmãos, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Então pensa que as adversidades, elas só fazem parte do treinamento. Se você está passando por algum tipo de adversidade, deixa eu te falar, o Senhor te escolheu, Ele te chamou, Ele está te treinando para que você possa alcançar posições das quais você jamais imaginou. Só confia no Senhor. Sabe, eu quero orar por você nessa noite. Eu queria pregar mais 2 horas, eu estou tão animado. Mas alguns irmãos já estão olhando ali. Pastor, você não estava cansado? Estava, irmão, mas eu estou tão animado com esse encontro que eu estou já pensando no outro. Mas eu quero orar por você. Sabe, você que entende, você está no meio desse processo. Você sabe que você foi chamado. Mas às vezes, muitos até você falam, eu não quero mais. Mas não tem jeito, Deus é o teu Pai. E Ele não vai abrir mão de você. Não vai. Porque Deus te ama. Deus te ama. E Ele não vai abrir mão de você. Não vai abrir mão dos nossos jovens. Não vai abrir mão das famílias. Não vai abrir mão. E quando você fala, Senhor, eis-me aqui. Quero responder o teu chamado. Eu quero ser treinado. Eu quero reinar com o Senhor. Quando você compreende isso e você se posiciona, queridos, as coisas se tornam interessantíssimas no mundo cristão. Às vezes eu fico vendo a vida de alguém que não acontece nada. Eu falo, responde o chamado. Pastor, mas vai que acontece alguma coisa. É fato que vai acontecer. Mas sabe uma coisa interessante? Todos nós, sem exceção, Deus colocou algo no homem a respeito do governo. Governar sobre os peixes, sobre as aves, isso faz parte do homem. E quando você sonha e você coloca isso para fora, você começa a sonhar. E sabe qual é a boa notícia? É que você começa a se tornar alguém exitoso. Não porque você é bom, mas é só porque você decidiu responder o chamado. Coisas extraordinárias começam a acontecer na sua vida. Você não fica mais parado na mesmice. Não tem mais aquela história de entra ano e sai ano, eu estou do mesmo jeito. A vida de um homem, a vida de uma mulher que decide responder o chamado, coisas acontecem. Não tem como você começar o ano e terminar o ano da mesma forma. Não tem como. O Senhor começa a te agitar, Ele começa a te transformar, não você tentando transformar você a si mesmo, mas o próprio Espírito de Deus, Ele começa a te transformar de dentro para fora. Você volta a sonhar, quando tem uma crise, você começa a trazer à memória, aquilo te dá esperança, e a fé começa a fluir, e você começa a experimentar. De repente você estava desanimado, agora você está animado, começa a experimentar algo novo, e as coisas começam a acontecer de uma forma da qual você nunca experimentou antes. Por isso que eu falo, pode perguntar para qualquer um que esteve nesse encontro da equipe, que esteve em outros, foi o melhor. Por que foi o melhor? Porque essa é a graça de Deus. Nós tínhamos uma medida de um treinamento, e agora temos outra. E sabe qual que é a boa notícia? É que o próximo encontro ainda vai ser ainda melhor. Você que esteve lá, eu quero te desafiar para ir como equipe, e você testemunhar. Testemunhar. E eu quero orar por você nessa noite. Sabe, você que fala, que quer responder para Deus, vamos ficar de pé. Fale para o Senhor nessa noite. Não vou chamar ninguém aqui à frente por conta do horário, mas se você entendeu que tem um chamado de Deus para a sua vida, e você quer abrir o seu coração para responder esse chamado, ser treinado pelo próprio Deus, através do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Sabe, se queima no seu coração. Você fala, pastor, eu estou até no meio desse treinamento e eu nem sabia. Considere esse o filho amado, a filha amada de Deus. Porque Deus te chamou e Ele tem um propósito de Deus na sua vida. Talvez você possa até ter aberto mão. Mas Deus é Pai, Ele não vai desistir de você. Não adianta você correr, não adianta você fugir, porque você é escolhido de Deus, Ele te escolheu, Ele te chamou e Ele está te treinando. Então, se tem ano, entrando e saindo, você está no mesmo treinamento, deixa eu te falar, começa a responder logo, porque Jesus está voltando. E você precisa estar pronto para governar com Cristo. Quantos creem que o Espírito de Deus está falando essa noite? Aleluia. Se esse é seu caso, erga sua mão como sinal de redenção, falando, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Não fala para mim não, fala para Deus. Eu vou orar agora por você. E você faça uma oração aí no seu lugar. Senhor, eu quero responder esse treinamento. Eu entendo que eu estou tendo um treinamento na minha empresa. Estou tendo um treinamento no meu casamento. Estou tendo um treinamento com os meus filhos. Estou tendo um treinamento na célula. Estou tendo um treinamento com a igreja. Mas eu quero responder como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi não era alguém perfeito, não. Mas ele tinha um coração de servo. Então tem esse coração. E essa disposição. Esse ânimo que Davi tinha para servir ao Senhor. Amém? Enquanto eu oro, faça a sua oração aí, falando que você quer responder esse chamado. E ser treinado nesses dias, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, nessa noite, com o coração grato, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses dias, Pai. Nós te louvamos e agradecemos, porque sabemos que o Senhor é bom, sabemos que o Senhor tem nos chamado nesses dias, e tem nos treinado para coisas maiores, das quais nós já imaginamos, Pai. Por isso, eis-nos aqui como igreja, Senhor. Treina, envia-nos, ó Deus, para que nós possamos responder o teu chamado nesses dias, para que nós possamos ser treinados para prosperar em cada quadrante da nossa vida, Pai, que em cada área da nossa vida, seja no casamento, seja na saúde, seja nos relacionamentos, seja nas finanças, nós possamos prosperar em cada área das nossas vidas, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. 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 Queridos, quarta-feira nós vamos estar aqui reunidos aqui, né? Nós vamos estar orando e agradecendo o Senhor por tudo que Ele fez nesses dias. E você, encontrista, está convocado até aqui, né? Se você tem alguns nomes que você quer que eles estejam, né, vem aqui, nós vamos fazer um ato profético e vai ser algo poderoso. Sim. Então, talvez você não saiba, mas seu nome estava lá naqueles peixinhos, e nós vamos fazer uma ficha, você vai preencher os nomes, e nós vamos colocar naquele quadro, e no próximo encontro eles vão estar. Quantos creem nisso? Vai ser poderoso.